Português, tudo em português. Sobre o que são pronomes? Pronome é a palavra que acompanha ou substitui um substantivo indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando-os ou no espaço e no tempo. Os pronomes podem ser pronomes antes do nome. Pronome e o nome é o substantivo. Então, o pronome vem antes do substantivo. Substantivos. Os pronomes podem ser substantivos, são aqueles que tomam o lugar do substantivo. Exemplo: ela era a mais animada da festa. Quem é ela? Ela era uma pessoa. Ela tinha um nome. E ela era um substantivo. Mas colocou um pronome lá. Também os pronomes podem ser adjetivos. São aqueles que acompanham o adjetivo. Exemplo: minha bicicleta quebrou. O substantivo, mais o adjetivo de quebrou. Minha bicicleta fez o quê? Ela quebrou. Sobre a classificação dos pronomes. Os pronomes podem ser de 6 espécies: pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido ou interrogativo. Pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido ou interrogativo. O pronome pessoal é o tipo. O pronome pessoal é aquele que indica as pessoas do discurso. Dividem-se em retos e oblíquos. Os pronomes pessoais são retos. Os pronomes pessoais são oblíquos e podem ser átonos ou tônicos. São pronomes oblíquos átonos. Me, te, o, a, le, se, nos, vós, os, as, les. São pronomes oblíquos átonos. Me, te, o, a, le, se, nos, vós, os, as, les. São pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas. São pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti, ele, ela, ti, nós, vós, eles, elas. São pronomes oblíquos tônicos. O, mim, ti, ele, era, ela, si, nós, vós, eles, elas. São pronomes oblíquos átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as, lhes. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são usados com proposição e isotonos com formas verbais. A mãe ansiosa, pupuriric. A mãe ansiosa esperava por mim. A mãe esperava o ansiosa. Emprego dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais retos funcionam como sujeitos de frases. Eu vou à loja, talvez ele esteja lá. Os pronomes pessoais retos nunca aparecem depois de uma preposição. Torna-se obrigatório o uso de pronomes oblíquos. Exemplo: entre mim e ti há uma distância enorme. Próxima página. Fucker. Tem tanta coisa sobre pronome. Depois eu tenho que ver os outros conteúdos da site de questões. Os pronomes oblíquos atônicos ou a os. Os pronomes oblíquos atônicos ou a os as. Os pronomes oblíquos atônicos ou as ou as. Exercem função de adjetivo direto. Exemplo: a enfermeira examinou o. Os pronomes oblíquos átonos lhes exercem função de objeto direto. Os pronomes oblíquos lhes. Os pronomes oblíquos átonos lhes exercem a função de objeto direto. Exemplo: o garçom oferece-lhe bebida. Antes do verbo no infinitivo só usamos eu, o e tu. Jamais mim e ti. Só eu e tu. Exemplos: fizeram de tudo para eu me emocionar. Fizeram de tudo para tu comprares a casa. Agora sobre pronomes pessoais de tratamento. Os pronomes de tratamento são aqueles que indicam o trato cortês ou informal, sempre concordam com o verbo na terceira pessoa. E quando falamos diretamente com a pessoa, usamos o pronome de tratamento na forma vossa, vossa alteza, preciso descansar. Quando falamos sobre a pessoa, usamos o pronome de tratamento na forma sua alteza ou retorna em breve. Agora, sobre os pronomes possessivo. São aqueles que indicam a posse de algo, estabelecida uma relação entre o possuidor e a coisa possuída. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nossa, nossa, vosso, vossa. Seu, sua, forma no plural. Emprego dos pronomes possessivos que eu acabei de ler. O meu, minha, teu, tua, seu, sua, nossa, nossa, vosso, vossa, seu, sua, formas no plural. Meu carro estragou. Temos uma narração em primeira pessoa em que o eu, personagem narrador, é o possuidor e o amigo, a terceira pessoa de quem se fala é a coisa possuída. Por que o cara está falando amigo aqui na explicação? Não entendi.
o carro, que é uma terceira... Espera, não tem terceira pessoa aqui não entendi nada. Há momentos em que os pronomes possessivos não exprimem uma ideia de posse, mas indicam respeito, aproximação e intimidade. Exemplo: meu senhor, posso ajudá-lo? Estamos orgulhosos por seus 50 anos, escutamos emocionados nosso Caetano Veloso. Antes de nomes que indicam partes do corpo ou peças de vestuário, faculdades que de espírito. Não usamos o pronome possessivo. Exemplo: quebrei o braço e não quebrei o meu braço. Pedro sujou a calça e não Pedro sujou a calça dele. Perdi os sentidos e não perdi os meus sentidos. Pronomes demonstrativos. Agora os demonstrativos. Os pronomes demonstrativos é aquele que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Posição ao discurso. Situando-se no tempo ou no espaço. São os seguintes: este, esse, aquele, esta, essa, aquela, isto, isso, aquilo. Este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Esta, essa, aquela, isso, isto, isso, aquilo. Isto, isso, aquilo. Os demonstrativos combinam-se com as proposições de ou em, dando as formas destes, disso, naquela e naquilo. Emprego de pronomes demonstrativos. Usamos demonstrativos esse, essa, isso, em referência a coisas ou seres que estejam perto da segunda pessoa, o ouvinte. Esse caderno que está na sua mesa é meu. Também empregamos esse, essa, isso para mencionar algo já dito no discurso. Exemplo: todos achavam que ele não havia se arrependido. Achavam isso porque ele não agia como tal. Usamos este, esta e isto quando em referência a coisas ou seres que se encontram perto de primeira pessoa, o falante. Exemplo: sempre que vejo esta carta, lembro-me de você. Também empregamos este, esta e isto no discurso para mencionar coisas que ainda não foram ditas. Exemplo: só posso dizer isto, odeio você. Aquela, aquele, aquilo são usados quando as coisas ou seres estão longe do falante. Vamos ver um exemplo. Estão longe do falante ou ouvinte. Exemplo: aquela obra, aquela, longe, ou aquela que eu não sei onde é que está. Aquela obra não apresenta boa segurança. Agora sobre os pronomes relativos. Os pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo anterior. O exemplo: o perdão de todos, o qual agradeço, é importante para mim. Os pronomes relativos são variáveis ou invariáveis: que, quem, qual, quanto, cujo, onde, como. Pronomes indefinidos são: pronome indefinido é aquele que se refere à terceira pessoa do discurso de modo impreciso, indeterminado e genérico. Exemplo: alguém bateu a porta e todos cumpriram suas tarefas. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis ou invariáveis, tipo algum ou nenhum, bastante ou outro, cada, pouco, certo, qual, diferente, qualquer, diversos, quanto, demais, tanto, mais, todo, tudo, menos um e muito, e vários. Isso são invariáveis ou variáveis. Algum, nenhum, bastante, outro, cada, pouco, certo, qual, diferentes, qualquer, diversos, quanto, demais, tanto, mais todo, todo, menos um, muito e vários. Algumas frases com pronomes indefinidos. Todas as pessoas assistiram ao filme. Durante meia hora não vi pessoa alguma te procurar. Escolheu qualquer roupa, um gosto de filme, outro de livros, a vários países. Procurando em uma situação, temos um pronome indefinido, mais um grupo de palavras com o valor de pronome indefinido. São as locuções pronominais indefinidas, locuções pronominais indefinidas, locuções pronominais indefinidas. Quem quer que, cada qual, todo aquele, seja quem for, qualquer um, tal qual. Locuções pronominais indefinidas. Quem quer que, cada qual. Quem quer que, cada qual, tudo aquele, seja quem for, qualquer um, tal e qual, e etc.
Agora sobre os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são aqueles usados na formulação de perguntas diretas e indiretas referindo-se à terceira pessoa do discurso. Exemplo, qual é o seu nome? Os principais pronomes interrogativos são interrogando invariáveis quem, que. Eu estou interrogando quem, que. E variáveis. Interrogativo, variável, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantos. Interrogativo, variável, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Interrogativo, variável, qual, quais, quanto, quantas, quanta, quantas. Você viu que o qual virou um monte de quantos e quantas? Perguntas diretas. Também, variáveis. A mãe perguntou: quem fez isso? Pergunta indireta. A mãe perguntou quem havia feito aquilo. Nos dois casos, pronomes interrogativos, quem desempenha o mesmo papel de interrogar. Agora sobre a colocação pronominal. Tem tanta coisa de pronome, né? Colocação pronominal. Próclise. Pronomes antes do verbo. Ocorre quando há palavras no sentido negativo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Pronome indefinido. Tudo quando me parecer difícil. Tudo quanto me parece difícil. Nome relativo. Que, qual, cujo, quanto. Tudo quanto me desisteste é falso. Certos advérbios, bem se vê que lá se vive melhor. Observação, se depois do advérbio vier vírgula, ocorre ênclise aqui, se fala muito, aqui fala-se muito. Conjunções subordinativas. Exemplo, quando me dei conta já era tarde, se você o encontrar avise-o de que preciso de um favor. Gerúndio, regido de proposição em. Em se tratando de mulheres, prefiro as inteligentes. Antiflexionado, regido de proposição. E por se amarem muito, uniram seus destinos. E a nota é facultativo. É facultativa quando o infinitivo não flexionado estiver precedido a preposição ou palavra negativa. Essa coisa que eu falei, nota, na verdade é uma anotação sobre o gerúndio regido de proposição. Estou aqui para servir-te ou para te servir. Meu desejo não era o incomodar ou não incomodá-lo. Mas se o infinitivo vier antecedido de proposição a, recomende-se o ênclise. Estou inclinado a obedecer-lhe. Comecei a compreendê-la. Nas orações optativas, aquelas que expressam desejo do sujeito anteposto ao verbo Deus te guie, macacos me mordam. Nas orações exclamativas, quanto sangue se derramou inutilmente. Nas orações interrogativas, por que me abandonas? Olha, se você não está entendendo, o pronome que está falando aqui, ênclise, prosênclise, cloacloosênclise, é que está falando assim. Um pronome vem antes, daí ele se chama... Qual que chama, hein? Ele se chama... ênclise ou mesónclise? Ué, cadê? Eu não tinha acabado de ler isso. Ah, eu tô lendo, tô procurando em outra página errada. Aqui, ó. Quando é próclise, vem antes do verbo. O pronome está lá antes. E quando é mesóclise, aparece no meio. E depois vem a ênclise, que é depois do verbo. Tracinho, meio, sacou? Vamos lá. Mesóclise, pronome no meio do verbo, ocorre nas orações iniciadas por verbo. Dir, daí o me, a. Esse o me é uma pronome. Dir-me-a, o leitor que ia, beleza, vive de si mesmo. Machado de Assis. Dar-me-iam, água lé para lavar as mãos. Graciliano Ramos. Observação importante. Havendo motivo de próclise, ela deve ser usada. Exemplos. Não me dirá o leitor que a beleza vive de si mesma. Não me dariam água para lavar as mãos? Não entendi essa observação. Agora sobre a ênclise. Pronome após o verbo. Ocorre nas orações iniciadas por verbo. Fala-me, suavemente. Disseram-me que você me ama. Com o verbo no gerúndio, sem ou a partícula atrativa, o velho criativa, o velho criativo.
criticava a juventude dirigindo-se aos presentes. Entendeu o segredo do tempo olhando no espelho. Com o verbo imperativo afirmativo, dê-me um copo d'água, faça-me um favor. Com o verbo no infinitivo, regido da preposição a, chegamos ao obsalo, sabe se ele se tornará velos algum dia. José de Alencar. Agora algumas observações para terminar isso aqui. Não se começa a frase com pronome oblíquo. Exemplo, conta-me e não me conta. Não se usa pronome oblíquo após o futuro do presente. Rei e o futuro do pretérito ria. Exemplo, dar-te a céu ou dar-te-ia o céu. Lembrando, quando se tem o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem nenhuma palavra atrativa, usa-se mesóclise. Mesóclise, que é no meio, sabe? Que tá falando aqui o dar-te-i, dar-te-ia. Agora sobre o verbo, um extra sobre o verbo. Modo, tempo, número, pessoa. Na verdade, acabou aqui. Acabou. Pronomes, agora a gente vai falar dos verbos.